Nesta aula, vamos estudar matrizes, e matrizes de tamanho arbitrário, não somente matrizes 2x2 ou 3x3, mas matrizes de tamanho qualquer. A organização da aula é a seguinte: primeiro, vamos definir o que é uma matriz e a notação associada, e depois nós vamos estudar as operações de soma de matrizes, multiplicação de matriz por escalar, que é a mesma coisa que multiplicar por um número, produto de matrizes e transposição. Depois nós vamos ver as propriedades associadas a essas operações, que são válidas para essas operações. Depois vamos ver a diferença, vamos definir a diferença e a potência de matrizes. E terminamos a aula com uma aplicação a cadeias de Markov. Uma matriz nada mais é do que uma tabela de números. Apenas que, como a gente vai trabalhar com matrizes de tamanho arbitrário, a gente tem que tomar alguns cuidados com a notação. Então, para começar, a gente vai usar sempre letra maiúscula para indicar uma matriz, e vamos usar sempre letra minúscula para indicar os seus elementos. E com dois índices. O primeiro índice vai indicar a linha do elemento e o segundo índice a coluna do elemento. Então, esse é o elemento A12, significa que ele é o elemento da linha 1, coluna 2, da matriz A maiúsculo. A iésima linha de uma matriz é uma submatriz, formada pelos elementos que estão localizados na iésima linha da matriz A. Então, os seus elementos têm o primeiro índice igual a I, e o segundo elemento, o segundo índice, vai de 1 até o número de colunas da matriz A. Da mesma forma, a jésima coluna da matriz A vai ser uma submatriz da matriz A, formada pelos elementos da jésima coluna de A. Então, são os elementos que têm o segundo índice igual a J e o primeiro índice variando de 1 até o número de linhas da matriz A. A gente usa uma notação mais compacta, para indicar uma matriz também. Nesse caso, a gente vai indicar do lado de fora do parênteses o tamanho da matriz. Nesse caso, é uma matriz que tem M linhas e N colunas. Também, além dessa notação para o elemento IJ da matriz A, a gente usa essa aqui, colchete, dentro do colchete o nome da matriz e do lado de fora dos índices que indicam a posição do elemento. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nós dizemos que a matriz é uma matriz quadrada de ordem n. E nesse caso, os elementos que têm o primeiro índice igual ao segundo são os elementos que estão na diagonal da matriz. Alguns exemplos de matrizes. Essa é uma matriz 2x2. Essa também é uma matriz 2x2. Essa é uma matriz 2x3. Essa é uma matriz 1x3, também chamada de matriz linha. Essa é uma matriz 3x1, também chamada de matriz coluna. E essa é uma matriz 1x1. Com base na notação que estabelecemos antes, vamos ver alguns elementos dessas matrizes. Então, aqui o A12 significa o elemento da linha 1, coluna 2 da matriz A. Linha 1, coluna 2 da matriz A. É o 2. C23 significa o elemento da linha 2, coluna 3 da matriz C. Linha 2, coluna 3 da matriz C. É o menos 2. E21 é o elemento da linha 2, coluna 1 da matriz E. É o 4.
Também estabelecemos essa notação, né? Entre colchetes, o nome da matriz e do lado de fora do colchete, dos colchetes, os índices que indicam a posição do elemento. Então, aqui é o elemento 2, 2, linha 2, coluna 2 da matriz A. Linha 2, coluna 2 da matriz A, é o 4. Aqui é o elemento 1, 2, linha 1, coluna 2 da matriz D. Linha 1, coluna 2 da matriz D, é o 3. Duas matrizes só são consideradas iguais se elas tiverem o mesmo tamanho e os elementos correspondentes forem iguais, né? Tem que ter um elemento nas mesmas posições, eles têm que ser iguais. Vamos ver agora, começar com as operações matriciais. A operação que nós vamos ver é a soma de matrizes. Só podemos somar duas matrizes se elas tiverem o mesmo tamanho. Então, suponha que eu tenho duas matrizes A e B, M por N. A soma das duas matrizes vai ser uma matriz também M por N e será obtida somando os elementos das mesmas posições, né? Das posições correspondentes. Então, vamos ver com um exemplo. Aqui eu tenho duas matrizes 2 por 3. Se eu chamar de C a soma, a matriz C vai ser obtida assim, ó. Primeiro elemento 1, 1 da soma vai ser a soma do elemento 1 da matriz A com o elemento 1 da matriz B. Então, 1 com menos 2, está aqui. O elemento 1, 2 da soma vai ser a soma do elemento 1, 2 da matriz A com o elemento 1, 2 da matriz B. 2 está aqui, somado com 1. O elemento 1, 3 da soma vai ser a soma do elemento 1, 3 da matriz A com o elemento 1, 3 da matriz B. Menos 3 com 5, está aqui. E assim por diante. Então, a matriz soma A mais B vai ser essa matriz daqui. 1 com menos 2 dá menos 1, 2 com 1 dá 3, menos 3 com 5 dá 2, 3 com 0 dá 3, 4 com 3 dá 7, menos 4 com 0 dá menos 4. Vamos ver agora a multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar, multiplicação de uma matriz por um escalar ou por um número é definida de maneira natural, né? Multiplicando cada elemento da matriz por aquele número. Então, usando a notação que introduzimos anteriormente, o elemento ij da matriz B, que é a multiplicação da matriz A pelo escalar alfa, é igual a alfa vezes o elemento correspondente a ij da matriz A. Então, vamos ver um exemplo. Essa é uma matriz 3 por 2 e eu vou multiplicar pelo escalar menos 3, pelo número menos 3. O resultado é obtido da seguinte forma. Menos 2 vou multiplicar por 3 e vou colocar na mesma posição. Menos 2 multiplicado por menos 3. 1 eu vou multiplicar por menos 3, então vai estar na mesma posição. O 0 está na posição 2, 1, multiplicado por 3 dá 0. O elemento na posição 2, 2 é o 3, então multiplicando por menos 3, eu vou colocar na mesma posição, na posição 2, 2. E assim por diante. Então, a matriz obtida multiplicando a matriz A pelo escalar menos 3, é essa matriz que está aqui. Menos 3 vezes menos 2 dá 6, menos 3 vezes 1 dá menos 3, e assim por diante. Agora nós vamos ver produto de matrizes. Agora vamos ver o produto de matrizes. Enquanto na soma de matrizes eu precisava que as duas matrizes tivessem o mesmo tamanho,
No produto, eu preciso que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda. Então, se a primeira matriz for M por P, então ela tem P colunas, a segunda matriz tem que ter P linhas, então ela tem que ser P por N. E o produto vai ter o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Então vai ser, nesse caso aqui, uma matriz M por N. A definição é a seguinte: o elemento IJ do produto é o resultado da soma de produtos dos elementos da linha I da matriz A com os elementos da coluna J da matriz B. Então, o elemento IJ do produto vai ser o resultado da soma dos produtos dos elementos da linha I da matriz A com os elementos correspondentes da coluna J da matriz B. Então, você vai multiplicar AI1 com B1J, AI2 com B2J e somar todos eles. Essa definição pode não parecer natural, mas ela possibilita escrever um sistema de muitas equações e muitas incógnitas na forma de uma única equação matricial. Nós vamos ver isso na próxima aula. Agora nós vamos ver um exemplo, do produto. Vamos fazer o produto das matrizes A, que é 2 por 3, pela matriz B, que é 3 por 3. Então, podemos fazer o produto A vezes B, porque a matriz A tem 3 colunas e a matriz B tem 3 linhas. Então, o produto A vezes B, que nós vamos chamar de C, é obtido da seguinte forma: linha, coluna. Então, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0, mais menos 3 vezes 5. Primeira linha com a primeira coluna, eu vou obter o primeiro elemento, o elemento 1, 1 do produto. O elemento 1, 2 da primeira linha, segunda coluna, eu vou obter da primeira linha vezes a segunda coluna da matriz B. Então, vai ser 1 vezes 1, está aqui, mais 2 vezes 3, está aqui, mais menos 3 vezes menos 4, que está aqui. E terceiro elemento da primeira linha do produto vai ser obtido multiplicando a primeira linha de A pela terceira coluna de B. Como a terceira coluna de B tem todos os elementos iguais a 0, então eu vou obter 0. Então, observe que para obter a primeira linha do produto, eu só usei a primeira linha de A. Agora eu vou obter a segunda linha do produto. Aí eu vou usar a segunda linha de A. Então, vai ser, primeiro elemento vai ser primeira linha de A, segunda linha de A, primeira linha de B. Então, 3 vezes menos 2, está aqui, mais 4 vezes 0, mais 0 vezes 5. Então, esse é o primeiro elemento da segunda linha do produto. Então, a segunda linha do produto, eu vou usar somente a segunda linha de A. Agora, o segundo elemento da segunda linha do produto. Vou pegar a segunda linha de A e multiplicar pela segunda coluna de B. Então, 3 vezes 1, mais 4 vezes 3, mais 0 vezes menos 4. E o último elemento da segunda linha do produto vai ser o resultado da segunda linha de A multiplicado pela a terceira coluna de B. Como a terceira coluna de B só tem 0, então esse elemento vai ser igual a 0. Então, fazendo as contas, aqui eu tenho menos 2 mais 0, e aqui menos 15, então menos 15 menos 2, menos 17, está aqui. Aqui eu tenho 1 mais 6, mais 12, então 1 mais 6, 7, mais 12, 19, está aqui. 0, aqui eu tenho menos 6, mais 0, menos 6. Aqui eu tenho 3, mais 12,
mais 0, 15. Tá aqui. Então, essa é a matriz resultado do produto de A por B. Observe que não seria possível calcular B vezes A. Por quê? B é 3 por 3 e A é 2 por 3. Então, o número de colunas de B é 3 e o número de linhas de A é 2. Então, não seria possível calcular o produto B vezes A. Agora um exemplo em que tanto é possível multiplicar A por B quanto B por A. Aqui eu tenho duas matrizes, 2 por 2, A e B. A vezes B vai ser obtida da seguinte forma. Primeira linha, primeira coluna, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0, está aqui. Primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 1, está aqui, mais 2 vezes 3, está aqui. Agora, a segunda linha de A, pela primeira coluna de B, 3 vezes menos 2, mais 4 vezes 0, está aqui. Agora, o último elemento, que é o da segunda linha e segunda coluna, 3 vezes 1, mais 4 vezes 3, que está aqui. Então, fazendo os produtos e as somas, a gente vai ter aqui menos 2 mais 0, menos 2, 1 mais 6, 7, menos 6 mais 0, menos 6, 3 mais 12, 15. Agora vamos calcular B vezes A. Então, primeira linha, primeira coluna, menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 3. Está aqui. Primeira linha, segunda coluna, menos 2 vezes 2, mais 1 vezes 4. Está aqui. Agora, segunda linha, primeira coluna, 0 vezes 1, mais 3 vezes 3. Está aqui. Agora, o último elemento da segunda linha, segunda coluna, 0 vezes 2, mais 3 vezes 4, que está aqui. Então, calculando os produtos e as somas, nós vamos ter menos 2 mais 3, 1, menos 4 mais 4, 0, 0 mais 9, 9 e 0 mais 12, 12. Então, podemos observar que as duas matrizes são completamente diferentes. Nenhum elemento em comum. Portanto, mesmo quando o produto A vezes B e B vezes A estão definidos, A vezes B pode ser diferente de B vezes A. Ou seja, o produto de matrizes não é comutativo. O produto de matrizes oferece uma boa oportunidade de usarmos o somatório. É uma notação compacta. E aqui observe que você tem um produto de somas e que o índice I e o índice J não varia em cada termo. E tem esse segundo índice de A e o primeiro índice de B, que são iguais em cada termo, mas eles variam em cada parcela, varia de 1 até P. Então, usando somatório, isso pode ser escrito dessa maneira. Aqui se usa a letra grega sigma maiúsculo e escolhe-se um índice para o somatório. É uma letra diferente das letras que já estão aparecendo aqui, né, para indicar esse índice que está variando, né? Então, aqui eu escolhi a letra K e o K está variando de 1 até P. E a notação é essa. E você coloca embaixo do sigma maiúsculo o K igual a 1, que é o primeiro valor do K. E o último valor do K você coloca na parte acima do somatório, né? Então, e aí a gente diz que se fala assim, ó, somatório K variando de 1 até P, de A índice K, A índice IK, B índice KJ.
Nós já vimos a soma de matrizes, a multiplicação de matrizes por escalar e o produto de matrizes. Agora nós vamos ver mais uma operação que é a transposição. Então, a gente usa essa notação para a matriz transposta. A transposta da matriz A é A com um índice superior T. Essa notação cria um certo embaraço, porque depois nós vamos falar de potência, e aí pode confundir o T com a potência. Então, para evitar a confusão, a letra T como índice superior vai estar reservado para a transposição. Potência, nós vamos usar qualquer outra letra, menos a letra T. E como é que é definida a transposta da matriz A? Você troca as linhas pelas colunas ou as colunas pelas linhas, né? Então, o elemento IJ da transposta vai ser o elemento JI da matriz A. Então, a transposta de uma matriz M por N vai ser uma matriz N por M, né? Então, vamos ver aqui que tenho 3 matrizes, essa é 2 por 2, essa é 2 por 2, essa aqui é 2 por 3. As transpostas vão ser da matriz A, trocando a linha por coluna, tá aqui, ó. O que era linha ficou coluna, e o que é coluna ficou linha, né? Tanto faz. Então, da mesma maneira, a transposta da matriz B, trocando linha por coluna, trocando linha por coluna, ou trocando coluna por linha, tanto faz. E a matriz C, que não é quadrada, então a transposta tem um tamanho diferente da matriz C. A transposta de C é 2 por 3, a transposta é 3 por 2. Claro, porque se você troca as linhas pelas colunas, então essa daqui tem 3 linhas, 3 colunas, então agora a transposta vai ter 3 linhas, né? Vamos ver agora as propriedades da álgebra matricial, as propriedades que são válidas para as operações matriciais que nós vimos até agora. Então, vamos considerar 3 matrizes de tamanhos adequados às operações que nós vamos fazer, e alfa e beta, 2 escalares. Então, primeiro nós vamos ver as propriedades são válidas para a soma. Então, a soma de matrizes é comutativa, né? É natural pela definição de soma de matrizes, que a gente soma as entradas correspondentes, né, de mesma posição. Então, se você trocar B por A ou A por B, vai obter o mesmo resultado. A soma de matriz é associativa, decorre do fato de que a soma de números é associativa, e da definição de soma que permite isso, né? Soma elementos da mesma posição. O elemento neutro da soma, né? Existe o elemento neutro da soma, que é a matriz nula. Na verdade, não é uma matriz nula, mas uma matriz nula para cada tamanho, né? E a gente vai usar a notação 0 barra, não vai identificar o tamanho, que vai ficar claro no contexto. Então, a matriz 0 barra é aquela que, somada a qualquer matriz, obtém você não altera a matriz, né? Então, pelo contexto, você pode ver o tamanho da 0 barra. Ela tem que ter o mesmo tamanho da matriz A. Não precisa identificar qual é o tamanho dela. O elemento simétrico, né? Toda matriz tem uma matriz simétrica, quer dizer, é como se fosse a oposta, né? Que é a matriz que, somada à matriz inicial, dá a matriz nula. Então, é a matriz definida trocando o sinal de todos os elementos da matriz A, né? Não necessariamente é uma matriz negativa, com todos os elementos negativos, depende do sinal dos elementos da matriz A, né?
Se a matriz A tiver alguns elementos negativos, então a matriz simétrica vai ter também alguns elementos positivos, né? Bom, depois a associatividade do produto por escalar vezes uma matriz, né? Multiplicação de escalar por matriz. Se você tiver dois escalares multiplicando uma matriz, tanto faz multiplicar os dois escalares e multiplicar a matriz, ou multiplicar um escalar, multiplicar pela matriz e depois multiplicar pelo outro escalar. A distributividade da multiplicação por escalar em relação à soma de escalares e em relação à soma de matrizes, né? Se você tiver uma soma de escalares multiplicado uma matriz, você pode distribuir e, né, alfa mais beta vezes A pode distribuir como alfa vezes A mais beta vezes A. Também pode ser usado no sentido da direita para a esquerda. Então, se você tiver uma soma, né, em que uma soma de multiplicações por escalar de uma mesma matriz, você pode colocar em evidência a matriz e obter do lado esquerdo. Analogamente, se você tiver um escalar multiplicado uma soma de matrizes, você pode distribuir o escalar, né, dessa maneira. Se alfa que multiplica A mais B pode ser calculado como sendo alfa vezes A mais alfa vezes B, né? Também pode ser usado no sentido da direita para a esquerda. Se você tiver um escalar, o mesmo escalar multiplicando uma matriz A e uma matriz B, você pode colocar o escalar em evidência, obtendo a expressão que está aí do lado esquerdo. Agora, propriedades do produto de matrizes. Então, aí a gente vai seguir aqui mais ou menos essa sequência. Então, a primeira propriedade da soma, que vale para a soma, não vale para o produto de matrizes. A gente já viu que a comutatividade não vale para o produto de matrizes. O produto de matrizes não é comutativo. Então, depois vem a associatividade. O produto de matriz é associativo. Se você tiver que multiplicar 3 matrizes, você pode multiplicar a primeira pelo resultado da segunda com a terceira, ou pode multiplicar a primeira com a segunda e o resultado multiplicar com a terceira. Não pode mudar a ordem, porque o produto de matriz não é comutativo. O elemento neutro do produto é a matriz identidade, né? Aí, nesse caso, a gente usa um índice aqui para indicar o tamanho. A matriz identidade é uma matriz quadrada. E aí não é uma matriz só, né? Tem várias também. Tem uma matriz para cada tamanho, né? Tem várias nesse sentido. Tem uma matriz para cada tamanho. E aí você pode ver que se você pega essa matriz aqui e multiplicar a direita por A, você vai multiplicar linha, coluna. Como todos os elementos de cada coluna são zero, com exceção de 1, que é 1, então vai obter só um elemento que vai ser correspondente à posição desse elemento que está aqui. Então aqui, se você for multiplicar a primeira linha de A pela primeira coluna da identidade, você vai obter o elemento A11, né? E assim por diante. Então, você pode verificar. Se você multiplicar a esquerda também, mas aí a matriz e identidade, elas são diferentes, né? Para poder ser possível fazer o produto, a identidade que quando você multiplica a direita, ela tem que ter o número de colunas de A, né? Então, tem que ser tamanho N. E se ela estiver multiplicando a esquerda de A, então ela tem que ter o mesmo número de linhas de A, então ela tem que ser de tamanho M, de Maria. Vale a distributividade do produto em relação à soma, né? Produto de matriz em relação à soma. Então, se você tiver A multiplicando a soma, B mais C, você pode distribuir A por B, né? Mais A vezes C. Não pode trocar a ordem, né? Isso se a soma estiver do lado direito. Se a soma estiver do lado esquerdo, também pode distribuir B vezes A mais C vezes A, né? Também pode ser usado
da direita para a esquerda. Você pode colocar nessa primeira expressão aqui. Se você tiver A vezes B mais A vezes C, pode colocar o A em evidência e vai obter o lado esquerdo. Na segunda expressão, se você tiver B vezes A mais C vezes A, pode colocar, colocar a matriz A em evidência, obtendo B mais C que multiplica A. Se você tiver um escalar multiplicando um produto de matrizes, tanto faz se você multiplica o escalar pelo produto ou o escalar por uma das matrizes. A transposição parece óbvio, né? Mas não custa deixar claro. Se você troca, né, transpõe novamente, você transpõe a matriz, transpõe novamente, volta à matriz inicial. Se você troca a linha por coluna e troca a linha por coluna de novo, você vai voltar à matriz inicial. A transposta da soma é a soma das transpostas, né? Ou seja, tanto faz se você tiver que transpor a soma, você pode somar e depois transpor, ou pode transpor cada uma das parcelas e depois somar. Se você tiver um escalar multiplicando a matriz e tem que calcular a transposta, tanto faz multiplicar por escalar e transpor, ou transpor e depois multiplicar por escalar. E a última propriedade, que requer muita atenção, é a transposta do produto. A transposta do produto é o produto das transpostas, mas na ordem invertida. Então, A vezes B transposto é B transposto, A transposto. Então, para terminar as operações matriciais, vamos definir a diferença e a potência de matrizes. A diferença entre duas matrizes é definido somente para matrizes de mesmo tamanho, e a definição é que a diferença A menos B é a soma da matriz A com a simétrica da matriz B. Agora, a potência. Se eu tiver uma matriz A, a potência de matriz é definida somente para matrizes quadradas, porque A vezes A é definida como sendo A ao quadrado, né? Ou melhor, A ao quadrado é definida como A vezes A ao cubo é definida como A vezes A vezes A, né? 3 vezes. E se eu tiver um número inteiro positivo, A elevado a P é A vezes A vezes A vezes A, P vezes, né? E quando P é igual a zero, A elevado a zero é definido como sendo a matriz de identidade, que é o elemento neutro do produto, né? Estende a definição de potência elevada a zero de números reais, né? Que é o elemento neutro, que é o 1. Vamos verificar agora se para matrizes quadradas A e B vale a igualdade. A mais B que multiplica A menos B igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Essa identidade ela é conhecida dos números reais, né? Conhecida como produto da soma pela diferença. Então, agora nós vamos responder a pergunta se ela também é válida para matrizes quadradas. Então, para isso nós vamos desenvolver o lado esquerdo e tentar chegar do lado direito. E vamos usar as propriedades da álgebra matricial. A primeira propriedade que nós vamos usar é a distributividade do produto em relação à soma. Então, aqui eu posso pensar que A mais B é uma matriz que está multiplicando uma soma. Então, vou distribuir A mais B vezes A mais A mais B vezes menos B. Agora eu vou usar a distributividade novamente. Aqui, ó, A vezes A está aqui, mais B vezes A. Não pode trocar a ordem. Mas, aqui eu vou usar a distributividade novamente. A vezes menos B, mais B vezes menos B. Então, aqui A vezes menos B, o que é a simétrica de B? É multiplicar todos os elementos de B por menos 1. Então, é a mesma coisa que multiplicar pelo escalar menos 1. E aí, uma das propriedades que nós vimos
é que se eu tiver um produto de matrizes multiplicando um escalar, tanto faz a posição que você vai colocar o escalar. Então, menos 1 eu vou pôr para fora, então vai ficar menos A vezes B. Aqui também, então vai ficar menos B vezes B. Então, A vezes A é ao quadrado e B vezes B é B ao quadrado. Então, ficamos com A ao quadrado mais B vezes A menos A vezes B menos B ao quadrado. Então, isso aqui não é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Por quê? Porque B vezes A menos A vezes B não necessariamente é a matriz nula, né? Produto de matrizes não é comutativo. Então, significa que essa identidade não é válida em geral, né? B vezes A menos A vezes B só é a matriz nula se B vezes A for igual a A vezes B. E isso não é verdade em geral. Então, concluímos que essa identidade não é válida para matrizes em geral. Agora, para provar que não é válida, a gente não tem que provar que não vale nunca. A gente tem que provar que tem um caso em que isso não é válido. Isso é suficiente, né? Se, por exemplo, eu fizer a afirmação de que todos os dias do mês de julho não chove, né? Se você, para provar que isso é mentira, que é falso, basta que você apresente um dia que choveu, que você já está provando que aquela afirmação é falsa. Então, o que a gente tem que fazer aqui, para provar que essa afirmação é falsa, é dar um exemplo, né, de matrizes A e B, em que isso aqui não vale. E a gente já está vendo aqui que, para isso, a gente precisa de duas matrizes cujo produto não comute, né? Para dar um contra-exemplo, nós precisamos encontrar duas matrizes A e B que não comutam. Não é preciso quebrar muita cabeça para encontrar matrizes que não comutam. Vamos ver o que acontece quando multiplicamos uma matriz por uma matriz diagonal, né? É uma matriz em que todos os elementos fora da diagonal são iguais a zero. Vamos pegar aqui duas matrizes, 2 por 2. A é uma matriz qualquer, 2 por 2, e D uma matriz diagonal, 2 por 2. Vamos multiplicar A por D, A vezes D e D vezes A, e ver o que acontece. Então, A vezes D, ó, linha, coluna. Então, A vezes alfa mais B vezes zero. Então, dá alfa A. Linha, coluna. A vezes zero mais B vezes beta. Dá beta B. Linha, coluna. Alfa vezes C mais D vezes zero. Vai dar alfa C. Linha, coluna. C vezes zero mais beta vezes D. Vai dar beta vezes D. Então, nós observamos então que multiplicar A por uma matriz diagonal à direita corresponde a multiplicar as colunas de A pelos elementos da diagonal de D. Vamos ver o que acontece se eu multiplicar invertido, D vezes A. Então, linha, coluna, alfa vezes A mais zero vezes C. Então, vai dar alfa vezes A. Linha, coluna, alfa vezes B mais zero vezes D. Vai dar alfa vezes B. Agora a segunda linha, 0 beta vezes A e C. Então, 0 vezes A mais beta vezes C. Vai dar beta vezes C. Linha, coluna, 0 vezes C mais beta vezes D. Vai dar beta vezes D. Então, observamos que quando eu multiplico a matriz A pela matriz diagonal à esquerda, né, as linhas de A são multiplicadas pelos elementos da diagonal, né? Então, quer dizer que A vezes D só é igual a D vezes A se duas situações, né? Ou você tem o alfa igual a beta, né? Se o alfa for igual a beta, quer dizer, a matriz diagonal tem os dois elementos da diagonal iguais, né? Então, se o alfa for igual a beta, porque esse elemento aqui é igual a esse é igual a esse sempre.
Agora, beta vezes B só é igual a alfa, para elas duas serem iguais, eu preciso que beta vezes B seja igual a alfa vezes B e que alfa vezes C seja igual a beta vezes C. Então, uma possibilidade é que o alfa seja igual a beta. Então, aqui vai dar o mesmo valor e aqui também vai dar o mesmo valor, né? A outra possibilidade é se o B for igual, B for igual a C, for igual a zero, né? Porque aqui vai dar zero, aqui também vai dar zero, aqui vai dar zero e aqui também vai dar zero, né? Mas observe que se o B for igual a C, for igual a zero, então a matriz A também é diagonal, né? Então, você tem duas possibilidades para comutar, né? Quando você multiplica com a matriz diagonal. Ou os dois elementos da diagonal, da matriz diagonal, os elementos diagonais da matriz diagonal são iguais, ou as duas matrizes são diagonais. Aí, nesse caso, também sempre comuta. Então, assim, é bom para dar exemplo, né? Para dar contra-exemplo. Então, veja, se eu tomar a matriz A, né? Todos os elementos iguais a 1, e a matriz B, uma matriz diagonal, né? Que tem na diagonal um elemento é 0 e o outro é 1. Então, assim, é bom para fazer conta com esse tipo de matriz, né? Porque é bom fazer produto com 1, né? Então, o que acontece? Vamos ver, claramente elas não comutam, né? A vezes B é diferente de B vezes A. A gente já viu isso, que vale em geral, então vai valer nesse caso também, né? Por quê? Porque aqui os elementos da diagonal, essa é a matriz diagonal e temos elementos da diagonal diferentes, né? Bom, então agora nós vamos provar que aquela identidade A mais B que multiplica A menos B igual a 2 menos B2 é falsa. Então, para mostrar que é falsa, eu vou fazer A mais B. Então, A mais B, calcular A menos B, fazer o produto, né? Que aí vai ser o lado esquerdo, e depois verificar que é diferente do lado direito. Então, A mais B, né? É fácil somar aqui, só vai alterar esse elemento aqui. Vai ficar 2. A menos B, você vai subtrair aqui, também só vai alterar esse elemento, menos 1, 0. E o produto A mais B, A menos B, né, também é fácil, né? Linha, coluna, aqui é 0, vai dar 1. Linha, coluna, vai dar 2 mais 1, 3. Linha, coluna, vai dar 1. Linha, coluna, vai dar 2. Então, esse é o lado esquerdo daquela identidade, né? Que a gente quer provar que é falsa. Então, vamos ver o lado direito. Agora, A ao quadrado também é fácil de calcular. Ó, linha, coluna, vai ficar 1 mais 1, que é 2. E assim vale para os outros elementos. E quanto é B ao quadrado? Mais fácil ainda, né? Linha, coluna, só vai ser igual a B mesmo. Então, a diferença A2 menos B2 vai dar o quê? Ó, só vai subtrair um aqui nesse elemento, então vai ficar 1, 2, 2, 2. E aí vocês podem observar que as duas matrizes têm dois elementos que são iguais. O elemento 1, 1 e o 2, 2. E os outros elementos são diferentes, né? Logo, as duas matrizes são diferentes, né? Porque duas matrizes só são iguais se todos os elementos, se os elementos correspondentes forem iguais, todos os elementos. Então, estamos vendo, né, que para estas matrizes A e B, A mais B que multiplica A menos B é diferente de A2 menos B2. Portanto, a afirmação de que para matrizes quadradas, em geral, A mais B que multiplica A menos B é igual a 2 menos B2 é uma afirmação falsa, né? Porque não é válida em geral. Esse exemplo mostra isso. Vamos tomar como exemplo essa matriz de transição.
o que significa que nós vamos assumir que a probabilidade de quem está na classe 1 se manter na classe 1 é meio, e que a probabilidade de quem está na classe 1 passar para a classe 2 é meio, e é zero a probabilidade de quem está na classe 1 passar para a classe 3. Vamos assumir também que a probabilidade de quem está na classe 2 se manter na classe 2 é meio, e é 1/4 de ir para a classe 1 ou ir para a classe 3. Em relação à classe 3, a probabilidade de se manter na classe 3 é meio, de ir para a classe 2 é meio, e é zero de ir para a classe 1. E vamos supor que a população está distribuída igualmente nas 3 classes, ou seja, o P1 é 1/3, o P2 é 1/3 e o P3 é 1/3. Né? Bom, e aí a pergunta que nós vamos fazer é: qual é a distribuição da população depois de uma geração? A resposta é dada pelo produto da matriz de transição pela matriz de estado. Então, nesse caso, nós vamos ter esse produto de matrizes. E aí, todos os elementos da matriz de estado são iguais a 1/3. Então, eu vou usar uma propriedade do produto de matrizes e multiplicação por escalar, que se eu tiver um escalar multiplicando uma das duas matrizes, tanto faz o escalar estar multiplicando a primeira, multiplicando a segunda ou multiplicando o produto. Então, eu vou usar isso, coloco 1/3 em evidência e vou colocar o 1/3 do lado de fora. Então, eu vou fazer o produto primeiro. Qual é a vantagem? É que aí essa segunda matriz agora tem todos os elementos iguais a 1, e é muito mais fácil fazer o produto com a matriz que tem todos os elementos iguais a 1. Né? Basta somar as linhas, né, da primeira matriz. Então, o primeiro elemento do produto vai ser a soma de meio com 1/4, que é 3/4. Depois eu multiplico por 1/3, 3/4 vezes 1/3 dá 1/4. Depois, aqui somando esses 3 elementos, meio mais meio mais meio dá 3 meios, multiplico por 1/3, vai dar 1 meio. Depois, essa daqui é igual a de cima, né? 1/4 com meio dá 3/4, vezes 1/3 dá 1/4. Então, essa é a matriz de estado, né, depois de uma geração. E aí, comparando com a primeira, nós vemos que agora a distribuição da população é tal que metade da população está na classe 2 e a outra metade está igualmente dividida entre a classe 1 e a classe 3.